Olá, estamos de volta com o programa Primeiríssima Infância de Penápolis e a nossa convidada hoje é a Rita de Cássia Vieira Borges, assistente social e psicóloga, especialista em violência doméstica contra crianças e adolescentes. E esse é o nosso tema hoje. Rita, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço muitíssimo a Inês pelo convite, porque nós estamos tratando de um assunto que ainda é bastante tabu na nossa sociedade, e uma forma de combate à violência sexual é exatamente falando a respeito, desvelando os mistérios e os mitos que nos envolvem. Você poderia dar um panorama para a gente sobre a violência no Brasil e quem são esses agressores? Então, no Brasil nós não temos muitas diferenças em relação à realidade universal, né? A violência sexual, ela sempre existiu. A gente tem até a impressão de que ela vem aumentando, mas, na verdade, o que vem aumentando são as denúncias, exatamente por a gente estar falando a respeito. Então, quando a gente quebra um mistério, a gente faz com que emerjam exatamente o que está escondido. Então, no Brasil, assim como em outros lugares, para nossa surpresa, os principais violentadores são os pais biológicos. Isso é muito doloroso, e é exatamente por serem os pais biológicos que ficamos presos no segredo intramuros. Ninguém quer mostrar as suas falhas das famílias, né? E por isso a violência sexual acaba sendo muito pouco denunciada. Além disso, nós temos no Brasil uma cultura de que, uma vez denunciado, é somente para castigar. A gente tem que compreender que, uma vez denunciado, a gente está permitindo que a vítima e o violentador sejam acompanhados, principalmente no sentido psicológico. Em relação às características do abusador, nós não temos um perfil determinado. Abusador pode ser qualquer um que esteja em nosso meio. É interessante ressaltar que, ao invés de o que todo mundo pensa, né, que é o pedófilo, o grande causador da violência sexual, na verdade, o abusador ocasional é que infringe, né, as leis e acaba violentando as crianças e adolescentes. Qual que é a diferença? O pedófilo, ele é um doente, né? A pedofilia é uma doença, é um transtorno de comportamento. A preferência sexual do pedófilo, ela se dá por crianças. Ele pode até ter uma vida sexual adulta, mas é por fachada, né? É de fachada simplesmente. Na verdade, o que o atrai são as crianças. Ele faz um número maior de vítimas, normalmente. Este tipo de abuso do pedófilo não costuma ser incesto, ou seja, ele faz isso longe de casa. É muito comum nos noticiários a gente ouvir abusos em escolas praticados por funcionários, por exemplo, em grupos de escoteiros, em treinadores de esportes, ou seja, o pedófilo ele procura ficar sempre no meio de crianças. Inclusive, a própria opção pelo trabalho pode se dar em função disso, para que ele consiga manter junto de si as crianças pelas quais ele sente esse desejo. Bom, agora falando de abusador ocasional. Diferente do pedófilo, o abusador ocasional ele tem uma preferência sexual por adultos, hétero ou homossexual. Tá? Isso é bastante importante deixar claro. Agora, o que o atrai para a violência sexual de crianças e adolescentes, normalmente é uma situação estressante pela qual ele está passando. Então, nós vemos casos, por exemplo, famílias onde o pai trabalha à noite, a mãe durante o dia. O pai fica responsável pelos cuidados de seus filhos durante o dia. Isso pode levar, né? Pode propiciar um ambiente onde a violência se instale. Outras questões bastante comuns da gente perceber, ouvir falar principalmente,
é de adolescentes. Os hormônios estão à flor da pele. A sexualidade ainda é um tabu na nossa sociedade. Inclusive, a própria cobrança de ter esta experiência sexual sobre o adolescente, ela acaba contribuindo para que ele não esteja ainda pronto para sair para conquistar os seus pares, para ter uma vivência, uma experiência sexual satisfatória, né? Satisfatória para ele e saudável para os dois. Então, o que normalmente acontece? Ele se vê diante de uma criança, né? Que normalmente isso acontece por parte de tios, de irmãos, né? Ou seja, é o adolescente que está diante de algumas crianças, pelas quais muitas vezes ele é o responsável, ou a mãe é responsável, no caso de cuidadoras. Bom, ele com seu hormônio, ele ali com uma criança onde não tem uma vigilância, né? E ele apostando que a criança esquece, porque ela não sabe de fato o que está havendo, né? Ele então acaba abusando. Isso traz traumas profundos, inclusive um dos traumas é exatamente fazer de novo a violência. Ou seja, uma criança que foi apresentada à vida sexual, à sexualidade, através do abuso, pode acontecer dela ficar presa nessa experiência. E ela vai reproduzir. Ok? Mais alguma coisa em relação ao perfil do abusador que nós poderíamos falar, que você acha? Eu acho que você respondeu de uma forma bastante completa, e eu acho que seria interessante a gente pensar em como evitar. Certo. Essa é uma pergunta bastante interessante, porque antes da gente colocar regrinhas, primeiro, elas não existem, né? Não existem regras. Ainda o abuso é muito pouco falado, porém, nós temos algumas pistas. Só que antes de entrar nisso, é bem importante que a gente veja o abuso por parte do abusado, né? Dos abusados ou dos abusadores. Tudo isso não faz parte da natureza humana. Ninguém nasce predisposto a abusar. Esse comportamento, ele se dá baseado em valores construídos socio-historicamente. Por exemplo, quando a gente fala da sexualidade, a gente esquece que a sexualidade é uma coisa que nasce e morre com a gente. No entanto, a sexualidade é sempre vista, né, é abordada ou somente com caráter biológico, somente com caráter biológico e como uma prevenção. É prevenção à doença sexualmente transmissível, é a prevenção à gravidez, enfim, é alguma coisa que tem que ser evitada. Na verdade, quando a criança está sendo amamentada, é uma experiência da sua sexualidade. Porque a sexualidade, na verdade, ela é a capacidade que o nosso corpo tem em sentir prazer e buscar o outro, e inclusive em ser aceito. A amamentação, a criança, né, nessa fase, como o seu prazer ainda fica no aspecto oral, então, a amamentação, além de ser um alimento para a criança, é um alimento para a alma, né? É uma construção da sexualidade saudável. Esse relacionamento entre mãe e filho já começa aí a construir uma sexualidade. Bom, aí ela passa por diversas fases e uma coisa que a gente acha, né? Perdeu a ereção, morreu a sexualidade. Então o idoso não tem sexualidade. Isso é falso também. A sexualidade, ela não pode ser vista simplesmente como um ato sexual, né? Então os contatos, as carícias, desde que uma coisa vivida em conjunto, em dupla, e que seja satisfatório para os dois, é uma forma de vivenciar a sexualidade de maneira saudável. Bom, o que nós temos aqui no Brasil? Um tabu em relação à sexualidade, com essas características que eu acabei de expor. Nós temos uma educação sexual repressora. Tanto é que nas oficinas que a gente costuma fazer, a primeira pergunta que a gente faz é: vocês tiveram educação sexual? Poucos respondem que sim, né? Normalmente é a escola que dá, ou são os pais com esse caráter biologicista ou repressor.
E aí a gente tenta deixar claro que o silêncio também é uma forma de educar, né? Só que é uma coisa que não pode ser dita, é uma coisa que tem que ser vivenciada às escusas, né? Então a gente vê o quê? A exploração sexual é baseada nisso, né? Como ela é vivenciada de uma forma escusa, então ela pode ser feita com aquele que é mais fraco. Bom, além da sexualidade, nós temos outras questões fundamentais na nossa sociedade, também construídos socio-historicamente, que levam ao abuso sexual. Primeiro, a questão do patriarcalismo. O pai é o todo-poderoso. O poder está na mão do pai. Na nossa sociedade, o patriarcalismo é tão forte que é muito comum as mulheres assumirem as suas famílias sozinhas. No entanto, elas são as desvalorizadas, as discriminadas, porque não tem um pai junto. Bom, se o patriarcalismo favorece o poder do pai, a gente tem uma ligação direta, o porquê da violência sexual ser cometida exatamente pelo pai biológico. Ele pode tudo, né? Uma outra questão é o machismo. Machismo nada mais é do que acreditar que o macho, o homem, ele é superior à mulher. E a gente vê muitas mulheres mais machistas que os próprios homens, né? Então, quando a gente fala que a maior parte dos abusos são referentes às meninas, tem também a ver com a questão do machismo. Outra coisa é a questão do gênero. O gênero é o quê? São os comportamentos engessados, né, que se espera do homem ou da mulher a partir da definição biológica, né, sexual. É o órgão sexual feminino ou masculino que acaba ditando na nossa sociedade todo um comportamento que se espera. E isso acaba, além de engessar, acaba desvirtuando muitas manifestações, as manifestações humanas, de maneira espontânea, né? E a última questão é o próprio capitalismo. A criança na nossa sociedade, ela não é valorizada de maneira alguma. Embora a gente tenha aí o ECA, né, que coloca crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, ainda é o capital que dita muitas normas. Então a criança é sempre vista como um vir a ser. Ela não é vista como um sujeito de direitos assim que nasce, desde a gestação. Ela é vista simplesmente como alguém que só vai passar a ter valor quando começar a produzir. Então, criança dá muito gasto, não é? Como ela dá gasto, ela não traz lucro para a família, ela não tem direito a nada. A gente costuma usar aquele chavão, né? A criança é a última que fala, a primeira que apanha. Na questão do abuso sexual é da mesma forma. Um dos mitos que a gente depara com muita frequência é achar que a violência sexual ela se dá só a partir de determinada fase em que a menina começa a mostrar as suas formas de mulher. Na verdade, 1/3 dos abusos são cometidos são cometidos contra crianças menores de 5 anos de idade. Ou seja, ele perpassa todas as fases da infância e da adolescência, tá? O que caracteriza o abuso, assim como as outras modalidades da violência, é exatamente a relação de poder do adulto sobre a criança, com todas essas características que eu tentei trazer. Cássia, o que caracteriza o incesto? Boa pergunta, Inês. Bom, o incesto, durante muito tempo, ele foi considerado apenas quando existia os laços consanguíneos, tá? Ou seja, era pai, irmão, tios, só um parêntese. Lembrando que a gente costuma falar no masculino, mas a mulher também pode ser abusadora, tá? É um número bem menor de casos, mas ela também pode ser uma abusadora. Enfim, depois de começarem a estudar bastante a respeito da pedofilia, do abuso sexual, até pelas próprias consequências, passaram a ver o incesto como uma coisa mais ampla. Não só com laços consanguíneos, mas também por afinidades e a relação de confiança. Aí envolve os cuidadores,
envolve os padrinhos, madrinhas, vizinhos, tá? Então, o incesto hoje é colocado como uma relação de proximidade, com ou sem consanguinidade. Eu gostaria de fazer alguns destaques aqui para as formas de violência sexual. Por que isso? Quando a gente fala de contatos físicos, normalmente deixam marcas no corpo, né? Então, apesar de ser, por exemplo, poder ser apenas uma carícia, mas ele é caracterizado pelo contato com o corpo, com a penetração, que pode ser vaginal, oral ou anal, ok? Agora, os contatos não físicos, esses são muito mais difíceis de serem percebidos, porque eles não deixam realmente marcas, tá? Mas pode ser, por exemplo, uma conversa com a criança ou adolescente. Porque o que caracteriza isso é a vantagem que o abusador pretende levar sobre a criança, a vantagem sexual. Muitas vezes, a sua intenção em estimular sexualmente a criança não é para que ela tenha também uma relação prazerosa, uma experiência prazerosa. Ele acaba se excitando, né? E se valendo, enfim, desta relação de submissão da criança. Bom, além de uma conversa, por exemplo, a questão do exibicionismo, que é bem comum, né? De mostrar os seus órgãos genitais ou partes íntimas do seu corpo. O voyeurismo, que é aquele que se excita apenas em ver a criança nua, às vezes nem precisa nua, que ela esteja nua, né? O simples fato de ver a criança já causa essa excitação. Isso principalmente em relação ao pedófilo, tá? E uma coisa que é muito comum, até pelas estruturas de casas, de famílias com menos poder aquisitivo, são as relações sexuais na presença de crianças. Esta também é uma forma negativa de apresentar um universo que ela ainda não conhece. Bom, vou aproveitar aqui que eu falei em famílias com menor poder aquisitivo. É muito importante que fique claro que a violência sexual ela não está ligada a famílias com baixo poder aquisitivo, ou seja, ela perpassa todas as classes sociais, tá? O que a gente tem que favorece mais a questão da denúncia, primeiro, a gente costuma dizer, né, as nossas paredes e portas são mais finas. Elas deixam vazar o segredo, né? Aquilo que que não é público, em casas que têm a estrutura mais frágil e que se localizam mais próximas entre si, fica mais fácil perceber o abuso. Agora, em famílias de hierarquia extremamente rígidas, né? Famílias nucleares, porque a gente tende a pensar que as famílias supostamente desestruturadas é que levam à ocorrência de abusos sexuais. Primeiro, gente, isso é mais um mito, é mais um tabu. Porque 50% dos casos, além denunciados, né? A gente só tem que lembrar o seguinte: o que é denunciado é uma parte muito pequenininha dos abusos. A gente chama até esse mapa da violência como a ponta do iceberg. Ou seja, o que a gente vê é uma parte muito pequena da realidade que de fato acontece, né? Bom, enfim. Além de serem praticados por pais biológicos e padrastos, 50% das ocorrências denunciadas se dão exatamente em famílias nucleares. O que são famílias nucleares? Aquelas constituídas de papai, mamãe e filhinhos, todos do mesmo pai, tá? Um preconceito muito grande que a gente observa, principalmente na rede de atenção à saúde pública, né? A educação, a assistência social, a gente ouve muito o termo, isso acontece em famílias desestruturadas. A gente tem que entender que famílias desestruturadas não são aquelas cujos filhos têm diferentes pais. Isso pode ou não vir a ser um problema. O que de fato é problema são as famílias cuja dinâmica impede ou
dificulta um desenvolvimento saudável dos seus filhos, dos seus membros, enfim. Então, lembrando, a violência, ela perpassa todas as classes sociais, ela se dá principalmente nas famílias nucleares. Por que é importante a gente frisar isso? Porque quando a gente vê famílias nucleares, onde os pais normalmente têm uma posição social respeitável, as crianças são esquecidas. Para lá ninguém olha, né? E é justamente aqui que se dá a maior parte da violência, consequentemente, é para cá que a gente tem que olhar, né? Nós precisamos ampliar os nossos olhares, nós precisamos sair do senso comum, porque é o senso comum que permite a repetição desse padrão de comportamento que, no fim, expõe as nossas crianças. Bom, eu vou falar um pouquinho a respeito das consequências, que também são aquelas visíveis e não visíveis, né? Só lembrando, quando a gente pensa que uma criança abusada esquece, é interessante que a gente veja as pesquisas em ambulatório de saúde mental. Por exemplo, aqui em Penápolis, eu fiz uma pesquisa com este cunho em 1997, quando a gente estava concluindo a especialização em violência doméstica, e outra em 2010, quando eu apresentei o meu TCC, fiz meu TCC na formação de psicologia. Então, embora tenha esse espaço de tempo, primeiro que a gente vê que ainda não existem políticas públicas em Penápolis capazes de darem conta da prevenção e do tratamento de vítimas e agressores, né, da violência sexual. Assim, da violência doméstica de maneira geral. Mas, enfim, o que ficou caracterizado nessas duas pesquisas? Muitos casos de dificuldade de aprendizagem que chegavam ao ambulatório de saúde mental, hoje está mais direcionado à educação, né? Mas, enfim, grande parte desses casos de dificuldades de aprendizagem, conforme o tratamento evoluía, ficava claro que, na verdade, o que desencadeava essas dificuldades era exatamente algum tipo de violência doméstica sofrida. Muitas vezes a violência sexual. Tá? Casos de mulheres adultas que chegavam com depressão, isso também pode ser em relação à criança, mas enfim. As mulheres que chegavam com depressão, com dificuldade de vivenciar a sua vida sexual, muitas vezes, durante o tratamento, vinha à tona o abuso sofrido na infância, que foi, de certa forma, mascarado, porque nem a mãe conseguiu ouvir, né? Conseguiu acreditar na criança. Então, ela, já que ninguém acreditava, ela acabava não falando a respeito, ela acabava sublimando de certa forma, e isso acaba, na vida adulta, se apresentando, então, como uma doença psíquica, digamos assim. Tá? Bom, em relação às consequências orgânicas, são bastante fáceis de serem identificadas. Então, até para o próprio IML, isso fica muito tranquilo. Elas se apresentam em forma de lesões genitais, anais, doença sexualmente transmissíveis e a própria gestação. A gente, infelizmente, vive numa sociedade em que casos de gestação de crianças de 10 anos têm aumentado, né? Tem uma pesquisa feita há mais de 15 anos, onde 30% dos casos foram de abusos que não considerados dessa forma, tá? Muitas vezes não visto dessa forma, mas a gestação é exatamente em crianças de 10 anos, em meninas de 10 anos. E aí, antes da gente ver o problema físico, né, a gente tem que caracterizar isso como um fruto de um abuso sexual. Tá? Bom, enfim, as lesões orgânicas são bastante tranquilas de serem identificadas. Agora, as lesões psicológicas, as consequências psicológicas, né? Nós temos o sentimento de culpa e autodesvalorização. Por que é o sentimento de culpa? Muitas vezes porque a criança não consegue falar a respeito, né? Ela tem medo de falar e vir a desestruturar
aquilo que ela acha que ela vive uma família estruturada, né? Ela tem medo, enfim, de provocar a ruptura dos laços familiares. Ela tem medo das consequências de agressão que possam ser sofridas. E elas não estão erradas, uma vez que a gente vê que grande parte dos casos denunciados pelas próprias crianças que pedem socorro são desacreditados. A criança não é levada a sério. Então, um dos mitos é que a criança inventa história. Pode ser até que invente, mas primeira coisa a se fazer é acreditar, porque normalmente a criança fala de experiências vivenciadas. Muito dificilmente a gente tem casos de invenção de histórias. E quando isso acontece, é muito frequente que as crianças tenham sido induzidas a fazer esse tipo de denúncia. A gente vê muito isso em casos de alienação parental. As crianças, então, são levadas a dizer que foram abusadas pelos pais ou pelos tios, que é uma forma da mãe conseguir ficar com a criança para si. A gente não pode esquecer que esta é uma forma de violência muito grave em relação à criança, porque ela também está sendo apresentada para o universo da sexualidade como uma coisa negativa, né? Outra coisa que a gente tem visto, a gente fala até que é um tipo de exploração sexual bastante nova. Lembrando que exploração também é uma forma de abuso, mas o termo exploração significa envolvimento de dinheiro, né? Ou de outro tipo de bens. Mas o que infelizmente tem acontecido são as famílias levando as crianças a denunciarem, fazer uma falsa denúncia para depois extorquir aquele que está sendo denunciado, tá? São denúncias falsas. Agora, o que a gente precisa ter clareza é que este tipo de comportamento é muito raro. Este sim é raro em criança. Dificilmente ela vai inventar uma história, até porque ela não tem todos os elementos para construir uma história consistente, tá? Então, alguém que tem um pouco de experiência em lidar com a questão de abuso, conforme for abordando a criança, ela vai perceber que aquilo que ela coloca não se sustenta. Isto em caso de invenção, tá? Bom, além do sentimento de culpa, a autodesvalorização, porque ainda as crianças são responsabilizadas pela violência sofrida, principalmente quando ela é um pouquinho maior. Então a gente ouve dizer assim. Mas também aquela criança, ela vivia se insinuando. Isso é um absurdo. A criança, em hipótese alguma, pode ser considerada responsável pela violência. Ela é sempre vítima, tá? Isso não é uma questão somente cultural, é uma questão legal também. A criança que sofre um abuso sexual, criança ou adolescente, ela é sempre vítima, tá? Outra consequência psicológica é a recusa ou dificuldade em estabelecimento de vínculo com o sexo oposto. Depressão, gestos ou tentativas de suicídio. Também tem um número grande de tentativas de suicídio que não são desvelados, mas se você for investigar, a violência sexual está como pano de fundo. Fugas do lar. Muitas crianças moradoras de rua, na verdade assim, a grande maioria das crianças moradoras de rua, elas saem do seu lar exatamente por sofrerem violência doméstica. Dentre elas, o abuso sexual. Outra consequência é o abuso do álcool e de drogas, que é uma forma de fugir à realidade, né? A questão da automutilação, da anorexia, né? Crises histéricas e, como eu já disse, a prática de agressão sexual para com outras crianças. Uma coisa que eu acho que é bastante importante a gente falar é a respeito dos sinais, tá? Lembrando, gente, em hipótese alguma, jamais podemos pegar um sinal isolado e interpretar como sendo uma forma de demonstração de abuso. Os sinais, eles precisam ser vistos dentro de uma conjuntura e precisam ser alguns sinais.
um ou outro fator isolado não necessariamente constitui uma mostra de que ali está havendo um caso de violência sexual. Bom, um dos sinais, então, mudanças extremas no comportamento alimentar. A criança pode se recusar a se alimentar, não somente pelo sofrimento psicológico, mas muitas vezes ela tem lesões na boca em caso do abuso ter se dado através de sexo oral, tá? Terror noturno. Isso tem muito a ver com o fato da criança se sentir sozinha no momento de dormir e também pelo fato de muitos casos de abuso se darem exatamente à noite. Regressões a comportamentos infantis. Ela volta a fazer xixi na roupa, ela volta a chupar dedo, pedir chupeta, tá? Olha, lembrando novamente, casos isolados nem pensar, porque isso aqui, quando a criança, por exemplo, vai ter um irmãozinho, é comum que ela tenha uma regressão de comportamento, né? Então, a regressão do comportamento infantil, ela também tem que ser vista juntamente com outros sinais. Roupas rasgadas ou manchadas de sangue. Isso aqui, pessoal que trabalha em centro de educação infantil tem grande chance de observar esse sinal. E aí a resposta da família é sempre assim, ela caiu, né? Se machucou num tombo. Veja, um tombo, dificilmente ele vai machucar uma área mais interna, né? Entre as pernas da criança. Não que não possa acontecer, mas verifiquem se não existem outros sinais, porque estes podem ser algumas mostras, né, de que a agressão está acontecendo. Questão da agressividade. A criança ficou muito agressiva de repente. Não foi de repente, é um processo. Tentem observar como é que esse processo se constituiu e é muito comum que dentro da agressividade um dos fatores seja então alguma forma de abuso, dentre eles o abuso sexual. Mudança de comportamento escolar, que eu já coloquei, né? A questão da dificuldade de aprendizagem, dores ou irritações na região genital. Um sinal bastante polêmico é a questão da masturbação compulsiva. Ainda existe um preconceito muito grande a respeito da masturbação. A masturbação é saudável, é uma forma positiva da criança conhecer o seu corpo, as suas áreas erógenas. Isso é muito interessante. Inclusive, quando vivenciada entre os pares, desde que não tenha uma criança seja subjugada pela outra, porque se tiver uma diferença de idade de 5 anos, por exemplo, isso pode ser caracterizado um abuso. Não precisa ser somente um adulto com criança, mas uma criança com uma diferença de 5 anos, já existe um domínio, né? Então, isso já pode ser caracterizado sim como um abuso. Mas, enfim, uma experiência de toques, né, no corpo, uma experiência sexual, enfim, de crianças ou adolescentes da mesma idade, a gente pode considerar como uma experiência saudável. Agora, a criança que é abusada, ela manifesta uma masturbação compulsiva, ou seja, ela tem uma tendência muito grande a se masturbar, independente do local que esteja. Se você vir duas crianças se tocando, né, se masturbando, ou a criança individualmente se masturbando, se você tentar puxar a atenção dela para outro lado, né, para um brinquedo, enfim, desviar a atenção daquilo, ela vai, porque aquilo é só mais uma das suas ações infantis. Agora, a criança que é abusada sexualmente, dificilmente ela desvia a sua atenção. Ela se fixa nisso porque é uma forma de chamar a atenção para si, é uma forma de pedir socorro, tá? Além da masturbação compulsiva, outros comportamentos sexuais que não tem muito a ver com a idade, né, podem significar a presença de um abuso. Por exemplo, a brincadeira sexualizada. Nas oficinas que nós fizemos com educadores, várias colocações foram feitas a respeito de crianças se masturbando compulsivamente e inclusive em posições, né, de atos sexuais muito próprios de adultos.
estes são sinais de abuso, podem ser sinais de abuso. Outra questão, desenhos. Criança vai desenhar, inclusive esta é uma forma de fazer vir à tona o abuso. Às vezes a criança não consegue se expressar verbalmente, ela se expressa através de desenho. Ela pode desenhar os órgãos sexuais e inclusive situações próprias de vivências adultas, de sexualidade adulta. Problemas físicos, muitas vezes, mãe leva uma série de médicos e especialistas e ninguém acha nada. Eles podem ser, sim, um pedido de socorro, porque o corpo muitas vezes grita, né? O nosso corpo pode denunciar um abuso em forma de vômito, em erupções na pele, dores de cabeça sem explicação, né? Vergonha excessiva. A criança, de repente, ela começa a ter vergonha de se trocar na frente das amiguinhas na creche ou junto aos seus irmãos. É claro que tem que ser respeitada a sua individualidade, a sua privacidade. Mas um comportamento que se modifica de repente, ela não deixa mais que aquela mesma pessoa que lhe dava banho continue dando, ela não quer se despir na hora do banho, isso pode sim significar um abuso sexual, a presença de abuso sexual. Isolamento social, que isso aqui é muito frequente, né? Tristeza, apatia, choro excessivo sem causa aparente. Todos esses são, então, sinais de violência. Eu agradeço a sua participação, Cássia, e deixo um espaço para as suas considerações finais. Bom, eu que agradeço novamente a oportunidade de estarmos falando a respeito. Eu queria fazer uma ênfase aqui em relação às denúncias. Nos demais crimes, quando você denuncia, você tem que ter provas, né? No caso de suspeita de abuso sexual, você não precisa ter provas. Uma leve suspeita, desde que tenha realmente, né, uma responsabilidade nessa denúncia, você pode fazer. Não cabe ao denunciante provar absolutamente nada. O que a nossa própria Constituição coloca a criança com a prioridade absoluta. Então, nossa prioridade absoluta é o bem-estar da criança, é a prevenção. Então, qualquer suspeita de abuso sexual, de violência sexual, ela precisa ser denunciada. Pode ser feito através do Conselho Tutelar, Delegacia da Mulher, telefone 180, telefone 100. Esses dois, um deles é uma central de denúncia sobre violência contra a mulher e o outro é sobre denúncia contra direitos humanos, né? Desrespeito aos direitos humanos. Bom, o que eu gostaria de deixar aqui como último recado são os sinais de prevenção, só que antes disso, colocar o seguinte: a gente só vai dar conta de quebrar nosso ciclo de violência quando a gente tiver políticas públicas consistentes voltadas à prevenção e ao tratamento, tanto de abusados quanto de abusadores, e também da própria família. O abuso, ele nunca é uma questão voltada somente à vítima e o agressor. Ele é um problema familiar. Isso considerando que a maior parte dos abusos são relações incestuosas, ou seja, dentro da família. Família onde ocorre isso é uma família que está doente e que precisa ser tratada, tá? Em relação à prevenção, lembrando que ser humano é bem singular, então a sua forma de ser visto também deve ser singular, com singularidade, né? Mas a prevenção ela pode se dar não deixando as crianças sozinhas por muito tempo, estar sempre ciente de onde estão e com quem estão seus filhos, ensiná-los a zelar pela própria segurança, lembrando que zelar pela própria segurança nem sempre é pedir socorro para pai e mãe, já que a gente sabe que a maior parte dos abusos vem exatamente por parte deles, né? Valorizar positivamente suas partes íntimas. Por exemplo, falar a respeito dos órgãos sexuais da mesma forma que você fala da mão, do pé, de outra parte do corpo. É pênis, é vagina. Não tem que ter um apelido para que a coisa seja desviada, né?
como algo que não pode ser falado. Ficar atento a pessoas que deem presentes ou muita atenção, né, atenção em comum aos seus filhos. Essa pode ser uma forma de tentativa, pode ser uma tentativa de comprar o afeto e comprar a confiança da criança. Construir um relacionamento de confiança, um relacionamento aberto com os seus filhos. Por que isso? A criança que é extremamente punida por qualquer coisa, extremamente... perdi... Dá um corte, por favor. Gente, depois vocês fazem a edição, que ela é extremamente reprimida e aonde a sua família vive a sexualidade como algo sujo e pecaminoso, provavelmente ela não vai se sentir em condições de pedir socorro aos seus pais, tá? Outra coisa é ensiná-los a dizer não para qualquer pessoa que queira tocar o seu corpo de uma forma com que ela não se sinta bem, e principalmente quando lhe pedem segredos. Eu acho que estes são os sinais de prevenção que a gente pode destacar, lembrando que falar da sexualidade com a naturalidade que de fato lhe envolve seria o primeiro passo, né, para a gente combater o abuso, para deixar a criança vivendo de uma forma bastante positiva a sua sexualidade, de maneira que, se ela for tocada de uma forma que a leve a se sentir mal, ela possa denunciar, pedir o socorro, que realmente possa livrá-la de consequências posteriores, consequências negativas. Eu acho que assim, então, a gente pode colocar que a violência sexual, ela ainda persiste por conta do tabu, mas que é exatamente falando a respeito que a gente vai deixar de ter esse tabu presente na nossa sociedade. Obrigada a você que nos acompanhou e até a próxima oportunidade. Como assegurar a responsabilização do autor de um crime onde muitas vezes não há testemunhas e a vítima, em sua maior parte, é menor de idade? Isso pode ajudar a entender o porquê de somente 10% dos casos de abuso sexual chegarem para a justiça. E não é só isso. Quando estão por lá, apenas 5% dos autores da violência são condenados. Pode acontecer de ter crianças que passam 4 ou 5 anos em perícias. Então, é uma revitimização, porque a criança fala N vezes, né? E às vezes ela não é compreendida ou a verdade dela não é acreditada. Se a gente tivesse, como em outros países, um depoimento, né, que fosse feito por especialistas, que fosse gravado, né, e os outros daquela rede que vão atender a criança pudessem ter acesso a esse vídeo, né, ou a essa gravação, facilitaria para ela não ter que ficar repetindo. Mas já há projetos como esse em fase de experimentação no Brasil. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, mapeou 41 salas de depoimento acolhedor em funcionamento no país. Uma delas funciona na capital pernambucana desde 2010 e há a previsão de mais 7 serem construídas. A gente vê que o depoimento acolhedor evita que você ponha uma menina ou um menino de 5, 6 anos de idade diante de um tribunal de homens vestidos de preto, às vezes estressados e acostumados a lidar com o assassino, o ladrão. E é lógico que esses profissionais não podem tratar uma criança da mesma forma que tratam esses outros atores dos processos criminais. A criança chega, a gente já vai observando idade, vocabulário, se existe algum tipo de doença, um transtorno, que é algo que pode impedir esse procedimento de entrevista, e a partir daí a gente vai construindo com ela o que a gente chama de rapport, que é uma conversa com temas neutros, onde a gente vai investigando toda essa questão do vocabulário da criança e também estabelecendo com ela um vínculo de confiança, né? Também já aplicando algumas questões da técnica, como perguntas abertas, estimulando o relato dela, porque quando ela venha para a salinha conosco, já esteja bem à vontade e entendendo mais ou menos o ritmo que vai ser dado à entrevista aqui na sala.
Só na segunda vara da infância do Tribunal de Pernambuco são julgados cerca de 12 casos de abuso sexual por mês com um depoimento acolhedor. Nós nos comunicamos com o entrevistador por intermédio de um ponto eletrônico e mesmo as partes perguntam livremente, não há nenhum cerceamento às perguntas que o advogado vai fazer, porque a defesa tem que ser ampla, mas só que essas perguntas são repassadas para a criança de uma forma que seja compreensível por ela, né? Não é aquele depoimento inquisitivo. Quando a gente vê que a criança ela é acolhida adequadamente, ela cresce, ela mostra uma sanidade que às vezes a gente não vê nos adultos envolvidos no processo. Na cidade do Rio de Janeiro, a DECAV, a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, já dispõe desse tipo de escuta acolhida. Em cada plantão, né, temos um psicólogo que faz esse primeiro atendimento. A criança inicialmente não é ouvida, tá? A gente ouve a testemunha, a pessoa que está trazendo a ocorrência. E essa criança tem um agendamento com um psicólogo que, na verdade, funciona como um facilitador desse depoimento especial para conseguir reconstruir todo aquele fato, né, que aconteceu tragicamente com aquela criança ou adolescente. O policial civil Emerson Moreira tem a formação de psicologia e faz esse trabalho de escuta especializada às crianças e adolescentes há mais de 10 anos. A gente passa a criar um clima em que a criança percebe que, apesar dela estar vindo de uma delegacia, aquele momento é um momento que a gente procura transformar em o que eu chamo de um momento psicologicamente favorável. Mas isso não é a realidade na maior parte do nosso país, principalmente no interior. O último levantamento de 2013 do Ministério da Justiça apontou que das 7.986 delegacias, apenas 134 são especializadas no atendimento de crianças e de adolescentes. E apenas 10 tinham salas de brinquedo. A complexidade do tema é tão desafiante que ou a sociedade brasileira o olha de verdade, ou vamos continuar vendo o que vemos, uma colcha de retalhos de medidas, uma burocracia e um conjunto de processos que são bastante ineficientes e eu acrescentaria, pensam muito pouco em quem sofre a violência. Hoje os processos muito mais atendem às nossas perspectivas do que atendem às necessidades das pessoas. Crianças não deveriam estar sentadas em bancos de delegacia nessas circunstâncias. Passou-se do tempo, e há muito tempo, de tratar essa questão como vítimas, como se fossem sujeitos da nossa piedade, e autores de violência, como se fossem sujeitos da nossa velada vingança. Esse tempo realmente já passou e nós não construímos absolutamente nada, nós não demos nenhum passo no sentido de resolver essa situação tratando dessa forma.